A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Então, vocês acreditam que nós iremos criar inteligência artificial a ponto daquilo ficar consciente? Esse é o meu ponto. Cara, daqui a algum tempo, vocês acham que isso vai chegar a acontecer? Acho que não. Você acha que não? Eu acho que não. Você acha que não, Januto? Não. Você acha que não? Acho que se acontecer, eu acho que vai levar muito, A gente não vai ver. A gente tá muito longe. A nossa inteligência artificial, hoje... Ela é bem burra. Tanto que tem aqueles desenhos do cookie e do cachorrinho, né? Pra ele poder fazer o entendimento. Sem dúvida, a gente tem inteligência artificial, deep learning, que é o estado da arte do que a gente tem. Mas assim, falta muito ainda. Falta demais. Assim, a gente sabe que é um universo gigantesco de possibilidades de tecnologias que a gente já tem. Mas a gente sabe que existe um universo 10 vezes maior do qual ainda não foi explorado. Então eu não consigo afirmar que nós não vamos fazer. Eu acho que eu não me sinto à vontade para isso. Mas eu me sinto à vontade para dizer que estamos longe disso. Na minha opinião, não é uma questão de se, é uma questão de quando. E isso que me assusta no final das contas, porque a gente vai estar criando algo que é muito mais poderoso do que nós. Eu gosto muito de mitologia, né? E na mitologia grega tem um episódio sobre isso. Porque a mitologia grega é a história de filhos destronando seus pais. Você tinha Urano, e aí veio Crono, capou ele, literalmente, cortou as bolas do Urano, caíram no mar, de lá nasceu Afrodite e assumiu o lugar dele. Aí ele comia os próprios filhos para evitar que isso acontecesse. Aí Zeus ele não comeu, a mãe de Zeus escondeu Zeus, Zeus cresceu, desafiou o pai, fez ele vomitar todos os irmãos e assumiu o trono. E Zeus era um mulherengo da antiguidade. Não podia passar na frente do cara, né? Tanto homem quanto mulher. Ele era bem democrático nisso, pegava todo mundo. Traçava todo mundo. E aí tinha uma ninfa chamada Tétis, que era lindíssima, e ele queria ir para a cama com ela. Só que havia uma profecia que dizia que o filho de Tétis será mais poderoso do que o pai. Ele não só segurou o impulso dele, como proibiu todos os seres imortais de irem para a cama com ela, e casou um herói mortal chamado Peleu com a Tétis. E desse casamento surgiu Aquiles, que era o homem mais mortal da sua época. Então, ele viu, eu não posso criar algo mais poderoso do que eu. E eu acho que a gente vai acabar criando. Eu não sei se vou estar vivo para ver isso não. Talvez, né? Se o Jeff Bezos conseguir avançar nos estudos de mortalidade dele, a gente vai conseguir ver esse tipo de coisa. Quem sabe? Mas esse era o meu questionamento. Então, vocês não acham que a gente vai criar uma inteligência artificial? Não, amor. Todos eles já falaram que não. Para de Tem falar. certeza? Meu Deus. Tá, o que era o NFT que você ia perguntar? Sobre o NFT, eu ia falar de outra revolução. Porque eu vejo o seguinte, né? Eu gosto sempre de comparar o que está acontecendo agora com coisas do passado. E se a gente for pegar um exemplo do Renascimento, lá nós tivemos uma revolução tecnológica também, que foi na linguagem, igual acontece com a linguagem de programação. Você tinha uma linguagem utilizada para expressar matemática na época, que era através dos algarismos romanos. Só que o algarismo romano é terrível para fazer conta de números grandes, né? Fica um trambolho aquele número, e também não tem decimal. Então não dá para ter uma indústria financeira baseada em juros com base no algarismo romano. Aí teve um cara que foi para o Oriente e trouxe a inovação tecnológica de lá, que era o Fibonacci. Ele trouxe para a cidade de Pisa os algarismos indo-arábicos. Então uma revolução tecnológica leva a uma outra revolução, que foi a financeira. Surgiu toda uma indústria. Os Medici, lá de Florença, né, a família Medici, lucrou muito com essa indústria, fazendo empréstimos disfarçados, com atividade de câmbio também, porque eles eram católicos e não podia ter usura naquela época, mas foram ganhando muito dinheiro, e a revolução tecnológica na linguagem, que propiciou a revolução financeira, levou à revolução cultural, que foi o Renascimento. E aí hoje eu vejo que a gente passa por uma revolução na linguagem, que foi, por exemplo, o surgimento de blockchain, com uma outra linguagem de programação, Solidity, né, se eu não me engano. Tem algumas. É uma delas. Essa revolução tecnológica levou a uma revolução financeira, muita gente ganhando muito dinheiro com criptomoedas, muita gente perdendo todo esse dinheiro nos últimos dias agora. Para cada um que se o cara ganha, não né, foi prudente, né? Mas muita gente ganhou muito dinheiro durante bastante tempo, porque após uma queda de mais de 60%, o Bitcoin está na casa dos $30 mil, $28 mil, por aí. E esse cara que ganhou muito dinheiro está patrocinando agora uma próxima etapa da revolução, que é a revolução cultural, que são os NFTs, que estão inicialmente sendo utilizados para arte digital. Mas eu acho que vai ter muito mais aplicações no futuro, algumas das quais a gente nem entende hoje. Você viu lá no Vale do Silício, Thaís, iniciativas envolvendo blockchain, criptomoedas? Uhum.
a gente não foi em locais específicos que estavam falando sobre isso. A gente sabe que, por exemplo, o Twitter, né, sendo comprado pela... Enfim, ele movimenta muito bem esse mercado, então o Twitter também tem uma sede lá. Então a gente não viu nada diretamente ligado, mas naquela mesma semana... Quando eu tava pesquisando, poxa, o que será que a gente pode fazer além de conhecer as empresas, tal? Será que a gente pode participar de algum evento? Tinha pelo menos 5 meetups, que são encontros, acontecendo naquela semana sobre criptomoedas. Olha só. E aí é um ambiente muito propício para troca, compartilhamento de conhecimento, né? Tem muita coisa acontecendo, então as pessoas se conhecem e tudo mais. E a gente ia participar de um meetup que acontecia, tipo, 8 horas da noite e tal, falando sobre esse assunto e sobre a revolução e as empresas. Porque tem muita empresa que não é conhecida, não é Google, não é Facebook, mas assim, é recheado. Se vocês procurarem empresas do Vale do Silício, tem um monte de logo que a gente nunca ouviu falar, mas que elas estão construindo coisas que podem ser compradas por essas outras empresas para fazer parte, né, desse conglomerado de empresas, porque elas estão de olho do que está acontecendo ali e elas vão para lá justamente visando ser vista. Né, olha, eu tô aqui, eu tô fazendo e tal. E existem muitas empresas que fazem pitches para investidores e tudo mais dentro desse universo. Então, sim, existe um movimento muito grande, principalmente por conta da descentralização que existe, por conta de todos os perigos e riscos que a gente veio acontecendo. A própria guerra, né, da Ucrânia, Rússia e tudo mais salientou algumas coisas nesse sentido. Mas eu vejo um movimento mais em relação ao metaverso, por exemplo, né? As pessoas estão falando bastante a respeito disso, e de maneira específica, o Google não se manifesta em relação ao metaverso, ele não usa esse termo, ele usa algo diferente. Muita gente me pergunta pela minha proximidade com o Google, né? Poxa, e aí, o Google não vai fazer alguma coisa e tal? Porque o Facebook tá fazendo, o Facebook acabou de abrir a loja dele no dia 9, no dia do lançamento da Start, ele abriu a loja física, onde as pessoas vão poder comprar o Ray-Ban, Quest 2, que é o óculos e tudo mais, para tornar um pouco mais próxima essa realidade das pessoas. Ele já tem o Warzone Home, que é um metaverso construído, a NVIDIA tem um metaverso também construído para pessoas da área de criativos, de criatividade, de artes e tudo mais. Então, assim, já tem esse movimento acontecendo. Mas o Google, ele tá indo para um caminho do Ambient Computing. Então, o Google, por exemplo, acho que no Google I.O. 2019, quando eu tava lá, eles lançaram o Google Maps com realidade aumentada. Então, ele tá indo muito mais para realidade aumentada do que para realidade virtual. Então, ele lançou ontem, por sinal, porque eu tenho um amigo que fez parte da construção, chamado Lucas Hirata, ele é design lead lá no Google. E ontem eles lançaram o vídeo se chama Breaking Down Language Barriers with Augmented Reality. É basicamente você... Sei lá, eu fui para os Estados Unidos na semana passada, fazia 2 anos que eu não falava inglês, e eu falei, putz, meu inglês tá mega enferrujado, né? Seria tão bom se tivesse uma legenda, né? Brincando, né? Porque se as pessoas falassem e tivesse legenda, é exatamente isso o projeto. O projeto é você colocar um óculos e conforme a pessoa vai falando, vai aparecendo uma legenda no mundo real? Em tempo real. Sim, isso isso é realidade aumentada. Caramba. É você, por exemplo, conseguir interagir, eu virar aqui para você, sei lá, vamos sair daqui e vamos almoçar no Malagueta. Mas eu não sei onde é o Malagueta. Então, a realidade aumentada do Live View, que é o que o Google lançou... Vai te mostrar o caminho. Você vira assim a sua câmera e ele vai mostrando com uma seta. Ou você vira pra um prédio e ele fala, o que tem aqui nesse prédio? 21º, grupo primo, tal, pode dela, sei lá o quê. Então, isso é realidade aumentada. É você pegar a realidade e interagir com algo virtual ali por cima, tá? Então, tipo, eu viro aqui pra esse copinho, isso é realidade aumentada. Eu viro pra esse copinho e eu vejo alguém colocando café e daqui a pouco eu vejo o copinho preenchido de café aqui no meu celular. Então, isso é realidade aumentada. E eu vejo que o Google está indo muito mais para esse movimento de interação com as coisas reais, criando esse ambient computing, conectando as coisas, né? Tanto o seu Google Home, com as outras aplicações que ele já domina, do que levando você para colocar um óculos e viver toda a sua experiência num ambiente de metaverso, num ambiente completamente virtual.